Spurgeon disse que Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Em Êxodo 32 e 33, nós temos uma amostra muito clara disso. É a festa que se transformou em luto. Êxodo capítulo 32, no versículo 6, diz que o povo se sentou para comer e beber, depois se levantou para se divertir. Nesse contexto, eles fizeram um bezerro de ouro para que pudessem adorá-lo, como uma representação daquele que o tirou da terra do Egito. Porém, isso não foi bem visto aos olhos de Deus e as consequências desse erro foram algumas, eu quero destacar nesse vídeo. A primeira consequência trágica ao povo de Deus foi que, naquele dia, mais de 3.000 pessoas morreram e uma praga se alastrou no meio do povo. Não sabemos todas as consequências dessa praga, mas que de fato ela aconteceu e que o povo provou da ira de Deus, e isso foi extremamente notório. O segundo ponto é justamente a rejeição de Deus desse povo. Deus falou que ele não iria estar mais no meio desse povo para não destruí-lo. A ira de Deus, de fato, estava sobre o seu povo. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus jamais irá compactuar com o pecado. Deus jamais irá fazer uma aliança com o pecado. Se o pecador quiser fazer uma aliança com Deus, ele deve se arrepender e mudar de vida. Mas quando nós olhamos para o povo de Deus, eles haviam provado de todos os benefícios de Deus. Mas a sua atitude era de um povo pagão, e como o próprio Deus disse no capítulo 33, esse povo ele era obstinado e Deus não poderia estar junto com eles, por isso os abandonaria ou somente enviaria um anjo ali na sua presença para os conduzir à terra prometida. Deus falou que ele não iria mais junto do povo para tomar posse da terra. A terceira consequência do pecado foi justamente a mudança da tenda da congregação. Quando o acampamento fosse montado, era justamente a tenda da revelação, que é anterior um pouco ao tabernáculo. O tabernáculo ainda não havia sido construído e consagrado ao Senhor. Havia uma tenda específica onde Moisés falava com Deus e Deus se manifestava ali com a coluna de nuvem. E quando o povo peca, Deus rejeita esse povo. O texto vai dizer que Moisés, então, ele tira a tenda para fora do acampamento para que pudesse buscar ao Senhor. Entendamos que quando nós permanecemos ou estragamos o nosso relacionamento com Deus, as consequências virão. Por vezes são trágicas, como aconteceu com o povo, tendo uma praga e mais 3.000 mortos. Mas a principal consequência ou o principal problema que o povo experimentou foi justamente a rejeição completa de Deus. Diz o autor, o pecado custa caro. E o pecado do povo não apenas custou a morte de milhares de pessoas, mas também a privação da presença de Deus, tanto no acampamento quanto em sua jornada. Versículo 6 do capítulo 33 diz que então os israelitas tiraram os seus adornos. Toda aquela festa do capítulo 32 para o bezerro de ouro transformou-se em luto. Temos sempre escolhas e possamos fazer as melhores para agradar ao nosso Deus. Deus te abençoe.